Hoje nesta live nós vamos estar falando sobre o campo eletromagnético que controla o nosso corpo. Então, nós temos um campo eletromagnético que muitas vezes nós não percebemos. Este campo eletromagnético, de primeira mão eu já quero dizer para você que ele é formado por todo o seu psiquismo. Tudo o que você já passou pela sua vida, tudo o que você vive é formado por esse campo eletromagnético, por esse psiquismo seu. Mas o que é o psiquismo? O psiquismo é tudo aquilo que você adquiriu de sentimentos emocionais durante toda a sua vida. Então isso é o que forma o campo eletromagnético, e muitas vezes nós precisamos fazer uma mudança neste campo eletromagnético, porque esse campo eletromagnético, muitas vezes ele vai ficando de uma forma tão negativa, aonde a pessoa às vezes não consegue se libertar de certos sentimentos de angústia, de ansiedade, de traumas, de falta de prazer, de autoestima baixa, de não gostar de si mesmo, de não ver alegria na vida. Então tudo isso é influenciado pelo seu campo eletromagnético, por aquilo que você está vivendo, por aquilo que você está respirando, por aquilo que você ainda vai viver. Então, se você ainda vai viver tudo isso e muito mais, é necessário que hoje mesmo você se observe enquanto ser humano, se observe enquanto pessoa, se observe ao seu redor, no seu trabalho, nas pessoas que convivem com você, da forma que você está agindo, para você perceber o que você está atraindo para a sua vida, o que você está vivendo no seu momento presente. Então, as funções do nosso corpo, elas derivam de moléculas. O nosso corpo, ele é basicamente isto. Ele deriva de moléculas, proteínas, minerais. Então nós precisamos de tudo isso, vitamina. As moléculas do nosso corpo, porém, ela muda em forma de resposta com aquilo que você está vivendo. Então, se você está vivendo em um campo eletromagnético muito baixo, o que acontece? O seu corpo também, as moléculas do seu corpo vai responder a essa carga eletromagnética que você está vivendo, aos ambientes que você está vivendo. As moléculas do nosso corpo, elas se transformam o tempo todo, elas estão em transformação, elas estão ativando para formar funções de equilíbrio ou desequilíbrio. Isso é retilíneo, isso acontece constantemente. Então, se você está vivendo num ambiente tóxico, se você está com pessoas tóxicas, pessoas extremamente negativas, o seu corpo, as moléculas do seu corpo também, elas vão atuar nesta função de desequilíbrio, né? Para quê? Então as enzimas, as proteínas, elas vão ser ativadas como substâncias químicas naquela frequência que você está emitindo, né? Com as ondas eletromagnéticas que o seu corpo está emitindo. E então, quando você eleva a sua frequência, você sai desses ambientes tóxicos, quando você deixa de ter amizade com pessoas tóxicas, pessoas negativas, pessoas que só te provocam, te deixam para baixo, pessoas que não te elogiam o seu trabalho, pessoas que só vê os defeitos dos outros, pessoas que criticam os outros. Então, você está vivendo em uma frequência muito baixa. Se você não tomar essa decisão, você vai continuar nesta frequência cada vez mais baixa. Então, quando você toma a decisão de abandonar, porque a vida é escolha, você pode escolher quem você quer estar do seu lado, você pode escolher a vida que você merece ter. Então, quando você faz essas escolhas para a sua vida, as suas frequências elevam-se.
os hormônios que são responsáveis pela felicidade, como a endorfina, a serotonina, dopamina, ocitocina, vai passando a produzir naturalmente sem você precisar de um medicamento. Tem muitas pessoas hoje que são dependentes de medicamentos que lhe ajudam a produzir esse hormônio da felicidade. Então, quando você toma essa decisão de aumentar a sua frequência, isso é decisão, isso é escolha. Então, quando você toma essa decisão, o seu próprio organismo, ele vai produzindo automaticamente. Às vezes vai levar um determinado tempo para que o seu cérebro ele faça essa transformação, porque tudo é um processo. Você acostumou o seu cérebro a ficar naquele processo negativo, você acostumou o seu cérebro naquela disfunção. Então o seu cérebro ele precisa voltar para um programa funcional novamente. O nosso cérebro ele funciona como um programa de computador. Então ali você precisa limpar todas aquelas memórias que não te faz bem, e você precisa novamente recomeçar uma nova vida, a vida que você deseja, a vida que você sonha. E desde o ambiente em que nós estamos inseridos, as pessoas com as quais nós estamos juntas ali, unidas, e ver o que está sendo transferido para o meu campo eletromagnético, para o meu psiquismo, o que a minha relação com outra pessoa está contribuindo para que eu tenha um campo eletromagnético positivo, para que o meu psiquismo seja construído de uma forma positiva, porque nós vamos a cada dia construindo o nosso campo eletromagnético, vamos construindo o nosso psiquismo. Então nós temos que sim fazer observação, e muitas vezes nós temos pessoas tóxicas ao nosso redor e nós precisamos nos libertar desses tipos de pessoas. E muitas vezes essas pessoas, elas são má influência na sua vida. A influência que eu digo, está influenciando mal todo o seu psiquismo, está te levando para uma vida de desprazer, a uma vida que vai te deixar sempre para baixo. Isso está contribuindo para que você tenha cada vez mais, que você entre cada vez mais em um processo extremamente negativo. Isso está contribuindo para que você entre também em um processo depressivo, em um processo de ansiedade. Então é importante que você que você faça essa observação na sua vida, em tudo que te rodeia, em tudo que permeia a sua vida, para que assim você possa viver melhor, você possa viver de uma maneira mais tranquila, uma maneira que você merece viver. Muitas vezes, por causa do outro, nós não conseguimos ser quem nós nascemos para ser. Então, se você nasceu para ser, se você acredita que você nasceu para ser alguém na vida, não importa o que os outros estão falando de você, não importa o que os outros pensam de você, não deixe que a negatividade do outro vai influenciar a sua vida. Porque muitas vezes aquelas pessoas que nós convivemos, aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, principalmente em relação àquelas pessoas mais próximas mesmo, que podia te dar toda a força no seu trabalho, que podia te influenciar, elas são aquelas pessoas que mais te coloca para baixo, que mais te desestimula. Então essas pessoas que ficam desestimulando você, não é digna de você. Não é digna de você. Então, é melhor a gente parar e pensar e analisar se essa pessoa está influenciando a minha vida de uma forma positiva ou negativa. Vale a pena eu estar com uma pessoa que está influenciando negativamente a minha vida? Vale a pena? Então isso é uma questão de ser analisado. É uma questão de ser analisado. Porque tudo isso vai reverberar contra o seu corpo, contra as suas células, contra o seu cérebro, contra a sua inteligência emocional. Você vai chegar num ponto que você não vai ter inteligência emocional para tomar uma atitude.
Você vai criar uma certa dependência emocional. Então tudo tem que ser analisado.